Bom, gente, tô com essa caixa Unil aqui. Eu vou mexer nela agora, eu vou trabalhar nela. Eu só vou dar umas dicas desse tipo de caixa aqui, porque eu gosto muito dos aparelhos Unil, passo ela. Isso aqui é a ordem de serviço dela. Isso que tá aqui, ó, é a ordem de serviço. Eu vou tirar aqui, deixar aqui do lado. Então, olha só, eu já soltei alguns parafusos dela. Eu vou mostrar aqui do jeito que ela tá ligado na lâmpada. Ó, parece que tem até formiga aqui dentro dela. Esse knob, esse potenciômetro já foram trocados. Então ligou aqui e ela tá sem som. Esse knob, esse potenciômetro aqui já foi trocado, porque ele tá muito grande, ó. Vendo? É um danado. Som nenhum. Então, eu vou abrir ela aqui pra gente ver o que é. Acho que tá semi-nova. Bom, retomando aqui, já soltei todos os parafusos. Estamos tirando aqui. Vou falar o modelo dela. OPB 1310 X. OPB 1310X 110-220. Depois eu vou procurar saber quanto ela é. Tá tudo original, a não ser essas duas resistências aqui que parecem estão queimadas, que eu vou ter que ver por que tá desse jeito aqui. Mas a gente vai fazer o seguinte: eu vou soltar, porque aqui tem os MOSFET, né? Essa caixa sem dúvida deve trabalhar com MOSFET, mas vamos ter certeza disso. Só um minuto. Bom, gente, abri aqui. Essa caixa não trabalha com MOSFET, ela trabalha com saídas tipo 41. O que eu vou fazer? Eu vou trocar esse CI aqui, ó, porque não parece ser na saída, e sim o pré. Eu vou trocar esse CI aqui, o 4558, correto? Deixa eu pegar um aqui logo. 4558, eu devo ter aqui. Não tem mais dele. Então eu vou procurar um aqui e já volto. Bom, retomando aqui, vou dar uma medida aqui, tentar mostrar aqui para vocês o que está acontecendo. Aqui dá pra, acho que a gente tem uma ideia aqui. Isso, aí dá pra gente ter uma ideia. Vocês veem bem? Esse CI, eu até troquei ele, mas com certeza não vai ser só ele. Olha aqui, esse CI é o 4558. Vocês veem aqui que nesse pino aqui, ó, tem a tensão negativa. Olha lá, tem menos 15. Aqui teria que ter mais 15, ó. Não tem nada, tá vendo? Não tem nada. Aí você vem aqui nos capacitor, que tem um diodo regulador, ó. Não tem nada. Aí você consegue chegar até aqui, ó. Não tem a tensão mais 15. Deixa eu ver aqui, ó. Não tem. Então, eu vou continuar aqui e vou mostrar o que é. Então, aqui no jump, vem aqui, aí vem aqui, tem os dois diodos e aqui tem umas duas resistências.
Bom, gente, eu vou medir aqui agora para ver se vai chegar a tensão aqui nesses... Aqui, eu boto aqui porque esse aqui é um terra, tá? Então nós temos aqui o teste, então vamos ver aqui o negativo que a gente tinha. Deixa o teste aqui atuar. Era pra ter, né? Menos 15. Tá aqui. Mais 15. E menos 15. Quer dizer, menos 15 aqui, ó. Correto? E mais 15 aqui. E aqui também, ó. Tem o mais 15 e o menos 15 nos diodos aqui. Eu troquei esses dois. Essas peças de ouro, essas coisas, isso aí, eu sempre tenho aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu tenho já separado aqui no painel aqui, ó. Olha só. Aqui a gente tem uns Zener de 15 volts, aqui a gente tem Zener de 12 volts. Eu coloco sempre assim para facilitar para pegar. Correto? Funcionou? Vamos ver agora. Ver se funcionou. Até agora não deu nada. Não deu, tá aqui. Deixa eu ligar aqui o celular. Serviço rápido, só para mostrar como é que eu faço para... Esse CIs, o 4558, ele tem que dar tensão negativa e a tensão positiva. Tem que dar mais e menos 15 volts para alimentar esse CI aqui, ó. Todos os CIs desse modelo aqui, 458, 460, ele tem que ter a alimentação dele, mais B e menos B. Você vê que aqui, ó, nem esquentou mais. Deixa eu botar aqui uma música pra gente ver se realmente está funcionando. É um serviço rápido só para... Vamos lá. É isso aí, serviço rápido e você não precisa perder muito tempo, nem precisa destruir placa para procurando defeito, é só ter as peças certas. No caso aqui, não sei se o CI estava ruim, eu não vou voltar o velho para o lugar. Eu poderia até ter feito o teste antes, né? Mas eu prefiro trocar logo, deixo o novo lá no lugar e pronto. Quanto a essas duas resistências aqui, elas alimentam só a parte de... Deixa eu ver aqui. Só o LED aqui. O LED indicador. Tá bom? É isso aí. Ô gente, só para voltando aqui, antes de acabar. Olha bem, quem trocou esse potenciômetro aqui... Ele nem tirou a guiazinha aqui, ó. Essa guiazinha, a gente tem que quebrar ela para colocar, porque senão ele fica... E ele é um eixo grande, ele é um eixo longo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ele com eixo curto. Pra ficar mais... Ficar legal o serviço. Então eu tenho aqui, ó, ele com eixinho curto, ó. Né? Então o que a gente faz? Ali quem trocou não quebrou. A gente quebra essa guiazinha aqui, ó, para ele não ficar desnivelado ali, enviesado no caso, ó. A gente quebra aqui, ó. Simples aqui, ó. Você quebrou, ele vai encaixar direitinho aqui, viu? Outra dica é essa. Então esse aqui, ó, era um cabo longo, né? E ainda deixou a guia aqui, então ele não fica certo. É bom quebrar ela, ele dá uma diferença. Tanto é que ele tá até meio
bamba aqui, ó. Olha como é que fica, ó. Ó, aqui, ó. Fica torto, ó. Fica torto. Aqui fica, ó. Ó, vocês estão vendo aí, ó. Ele fica meio torto assim, ó. Tá? Outra dica é essa. Ó, gente, acabei aqui de montar. Ó, a proteção ficou bonitinho. Não ficou aquela coisa feia pra fora. O bom é você fazer o negócio direitinho, não fazer aquela troça ficar enviesado. Você troca, bota a peça certa, ó, fica bonitinho o serviço. Pronto, já foi mexido outra vez, mas botaram não, deu defeito de novo, aí você vê aqui, ó, você até critica o serviço que o outro fez, não é isso? Não custa nada, né, botar o potenciômetro. Se você não tem o potenciômetro do eixinho curto, o L15, esse aqui é o L20. Se você não tem o L15, corta, só cortar. Ok, falou, obrigado.